Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17. Todos acharam? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nesta noite. Te agradecemos pelo privilégio de poder nos reunir como igreja para te adorar e bendizer o teu santo nome. Pedimos nesse momento, Senhor, que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que estaremos meditando nessa noite. Pedimos ao Senhor humildemente que fale conosco. Nós necessitamos, nós carecemos de ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor. Fica conosco. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que te fazemos em nome do Cristo que vive, o seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho segundo Lucas e estamos caminhando aos pouquinhos nesse capítulo de número 1. Nós chegamos nos versículos 15 e 16, pela misericórdia de Deus. Nós estamos tratando aqui nessa temática, desde o versículo 5, a temática do título O Deus que intervém na história. E nós estamos meditando nesses versículos acerca deste Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que escreve e controla a história humana e que intervém na história para que os seus propósitos sejam feitos, sejam alcançados e para que o nome dele seja glorificado. No versículo 15, o versículo anterior ao que nós lemos do Evangelho de Lucas, nós somos apresentados a uma visão profética e grandiosa sobre o papel que o menino João Batista, que nasceria, ele desempenharia no plano divino de redenção. O versículo 15 descreve João como alguém que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe e que converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esta descrição que eu fiz aos irmãos sobre João o Batista destaca o caráter especial e a missão singular, única de João, que não apenas seguiu a tradição dos profetas do Antigo Testamento, mas também recebeu uma unção especial e divina que o capacitava ou o capacitaria a realizar uma obra de transformação espiritual sem precedentes na nação de Israel. O versículo 16, o versículo inicial que nós lemos aqui, nos dá um vislumbre mais profundo do impacto esperado do ministério de João. Ele não apenas levaria o povo de volta a Deus, mas faria isso no espírito e no poder de Elias. Esta referência a Elias
é crucial, pois posiciona João como herdeiro espiritual de um dos profetas mais poderosos e desafiadores da história de Israel. Elias, conhecido por sua fervorosa defesa da adoração a Yahvé e por sua ousadia, confronta a apostasia e os desvios da nação de Israel, e serviu como um exemplo maior de um profeta que convoca o povo ao arrependimento e à renovação espiritual. É isso que a persona de Elias indica nas Escrituras do Antigo Testamento e nos versículos que nós lemos. Ao conectar os eventos de Lucas, versículo 15 e 16, vemos a continuidade e o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento, que previam a vinda de um precursor, de alguém que prepararia, que anunciaria o caminho para o Messias. João Batista, assim como Elias, antes dele, foi levantado para uma missão crítica: restaurar o coração do povo e prepará-los para receber o Salvador. Essa era a missão de João Batista. E ao explorar esses versículos, onde é evidenciado o espírito e o poder de Elias, que repousa sobre o menino João, que nasceria aqui na história em que nós estamos meditando, nesses versículos, não só entendemos o significado profundo da missão de João, mas também vamos reconhecer a importância da sua preparação para a vinda do Cristo, para a vinda do Messias. Então, João, ele está sendo prenunciado pelo anjo Gabriel, falando com Zacarias sobre esse menino que nasceria. Nós vimos que Zacarias entra no lugar santo na hora do incenso para dar aquela oferta de incenso enquanto o povo orava do lado de fora, e o anjo Gabriel então aparece ao lado direito do altar e começa a falar com Zacarias e dizer acerca das coisas que aconteceriam. No versículo 13, para que os irmãos possam lembrar e para que os irmãos que estão nos visitando possam também entender o que nós estamos meditando, o anjo Gabriel aparece para Zacarias e diz o seguinte: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, o versículo que nós lemos, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Muito bem. O ponto 1 é baseado no versículo 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Eu coloquei o seguinte tema: a conversão dos filhos de Israel. É o que nós estaremos tratando agora nesse início do nosso sermão, a conversão dos filhos de Israel. Nos tempos do Antigo Testamento, os profetas constantemente chamavam o povo de Israel ao arrependimento e ao retorno a Deus, a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus. O povo de Israel
repetidamente se desviava para a idolatria. Era um povo que era muito rebelde para com o Senhor, era um povo desobediente, e eles então se desviavam para a idolatria e práticas que os afastavam de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia do Senhor. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Amós clamavam ao povo no Antigo Testamento para que se voltassem ao Senhor, abandonando os seus pecados e a idolatria. Em Amós, para que nós possamos ter um exemplo sobre esse clamor que os profetas faziam ao povo, em Amós capítulo 5, versículo 23, nós temos um pequeno exemplo. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, mas se você quiser marcar a referência, Amós 5, 23, diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Afasta de mim o estrépito. Estrépito é um barulho estrondoso. É algo que quando o povo de Israel iria louvar ao Senhor, fazia um barulho ensurdecedor. E Deus diz: afasta de mim o barulho estrondoso dos teus cânticos. O período que Amós viveu, o profeta Amós, foi marcado por prosperidade econômica. Era um tempo de muita prosperidade para o povo de Israel. Mas também é marcado esse tempo do profeta Amós por uma extrema injustiça social, corrupção e hipocrisia religiosa. O povo de Israel mantinha práticas religiosas superficiais, enquanto negligenciava a justiça e a retidão. Amós, o profeta que eu estou mencionando aqui, que eu acabei de ler, denuncia a hipocrisia do culto israelita. Embora o povo participasse de cerimônias religiosas no templo, suas vidas diárias estavam cheias de injustiça e pecado. Deus rejeita a adoração que não é acompanhada de um coração justo, de um coração reto, de uma vida de retidão. Deus rejeita esse tipo de adoração. Deus abomina esse tipo de adoração. Deus está dizendo, através da boca do profeta Amós, ao povo que não deseja ouvir suas canções, porque elas são vazias do verdadeiro arrependimento e da obediência a Deus. As canções aqui mencionadas representam a adoração do povo e os rituais religiosos que eram feitos naquele momento, que por si só não agradavam a Deus, por mais bonitos que eram. Os instrumentos, as violas, eram instrumentos musicais usados no culto. Deus, através do profeta Amós, expressa seu desagrado pela adoração que é meramente ritualística e não acompanhada de um comportamento justo e piedoso. Ele abomina esse tipo de adoração. Não basta oferecer cânticos e músicas a Deus. Não basta. Deus deseja, Ele requer um coração e uma vida alinhada com seus valores de justiça e retidão. Por isso que Ele fala através do profeta Amós:
afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Interessante isso, não é? É por isso que no nosso ponto 1, que nós estamos tratando aqui no versículo 16, diz a conversão dos filhos de Israel. Porque eles estavam no templo, eles tinham um templo lindo, eles tinham um templo glorioso, com ouro, coberto de ouro. Eles tinham vários músicos, eles tinham uma orquestra fantástica, cantores, eles estavam preparados musicalmente, mas as suas vidas não condiziam com uma verdadeira adoração. E Deus simplesmente falou: afasta de mim esse tipo de canção, porque não ouvirei. O estado do povo de Israel nos dias de Zacarias, daqui voltando para Lucas, era de uma infelicidade profunda. Nos tempos em que nós lemos aqui de Lucas, a corrupção havia se infiltrado na nação de Israel, promovida pelo domínio estrangeiro e pela influência cultural decadente de nações como a Itália e a Grécia, o Império Romano, o Império Greco-Romano. A cidade para que você possa ter aqui um exemplo do que eu estou falando, voltando para Lucas, para o contexto de Lucas, a cidade de Antioquia da Síria, naquele período, era conhecida pela sua depravação sexual e pelos vícios, e superou até mesmo os seus conquistadores romanos. A cidade de Antioquia era pior do que Roma. E isso falando em termos de iniquidade. Era um povo tão iníquo, tão sujo, que superou os conquistadores romanos. Para que você possa ter ideia, a corte de Herodes, o rei Herodes, estava marcada pela ausência do verdadeiro patriotismo e da nobreza dos nobres que estavam ali na corte de Herodes, onde o egoísmo, a imoralidade, a promiscuidade prevaleciam na corte do rei Herodes. Os sacerdotes daquele tempo, os sacerdotes e escribas, aqueles que deveriam ser guardiões da lei de Deus e exemplos de piedade, estavam em grande parte profundamente corrompidos com a cultura greco-romana. O culto a Deus naquele período estava corrompido. Não todos, mas boa parte dos sacerdotes estavam corrompidos. O povo comum, a nação de Israel, devido aquela liderança ser uma liderança ímpia, desprovida de homens justos, de homens sérios, de homens que estavam com o intuito de servir a Deus de verdade. Por causa da falta desses homens, aquela nação, o povo de Israel, seguia rapidamente aos caminhos dos ricos e poderosos, mergulhando ainda mais em uma decadência moral e espiritual. Esse é o contexto histórico do período em que Lucas escreve o seu evangelho, e o período em que Zacarias e Isabel, e que o anjo Gabriel aparece a ele. Esse é o contexto histórico. Aquele povo estava perdido. Diante desse cenário de decadência e dessa escuridão tenebrosa daquele período,
Havia necessidade de um grande pregador de justiça. Havia necessidade de que Deus levantasse alguém como uma voz profética no meio das trevas para proclamar a luz, para proclamar o arrependimento. E é isso que o anjo Gabriel fala com Zacarias no santo lugar e começa a dizer que esse menino que nasceria, que teria o nome de João, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, levanta um menino destinado a chamar o povo de Israel de volta ao Senhor Deus. Esse mensageiro, assim como os profetas antigos, proclamaria o arrependimento e retidão, buscando, através da sua mensagem, através da sua prédica no deserto, buscando converter os corações endurecidos e desviados a voltar à verdadeira adoração, a voltar à obediência ao Deus Todo-Poderoso, a voltar às práticas que agradam a Deus. Era isso que o anjo Gabriel tinha em sua mensagem. Esse era o teor da mensagem do versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Analisando o versículo, o termo que é utilizado por Lucas, quando ele escreve no versículo 16, é um termo grego, para a palavra converterá ou voltar, também pode ser utilizado, é o termo grego epistrefo, traduzido como converterá ou voltará. Epistrefo tornou-se um termo técnico no Novo Testamento para indicar a conversão. Então, quando nós lemos no Evangelho de Lucas, converterá ou voltar, isso na nossa mente deve ter a seguinte conotação: conversão cristã. Este termo indica uma mudança completa de direção. Era isso que estava na mente de Deus quando ele enviou o anjo Gabriel para falar com Zacarias. Olha, esse menino que nascerá terá o nome de João, será conhecido mais para frente como João Batista. A missão dele é pregar a mensagem de arrependimento, para que esse povo tenha uma mudança completa de direção. Essa mudança completa de direção é para que, ao ouvir a mensagem de João Batista, quando ele estivesse pregando, que as pessoas, ao ouvirem, eles mudassem de direção, saíssem do pecado e se voltassem para Deus, deixassem a idolatria e voltassem os seus corações para o verdadeiro Deus, Deus de Israel, Yahvé. Nos escritos do Novo Testamento, epistrefo é frequentemente usada essa expressão em grego para descrever a transformação radical que ocorre quando alguém aceita a mensagem do Evangelho e se volta para Deus, confessando os seus pecados, arrependido dos seus pecados, invocando o nome do Senhor para que seja salvo.
essa transformação radical, quando acontece essa transformação radical, ela tem algumas características muito interessantes. E eu gostaria de lê-las com vocês. Em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo cita as características que o cristão deve ter. Efésios, capítulo 4, versículo de número 22 ao 32. Efésios, capítulo de número 4, versículo 22 ao 32. Acompanhe comigo. Efésios, capítulo 4, versículo de número 22 ao 32. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essas características que o apóstolo Paulo elenca nesse capítulo 4 aos Efésios demonstram as características que todo cristão deve ter. Se você teve uma transformação radical, se você diz que nasceu de novo, que é um filho de Deus, que teve uma mudança completa de direção, que abandonou o pecado e se voltou para Deus, abandonou a idolatria e agora serve ao Deus verdadeiro, você deve ter essas características que eu acabei de ler. Se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você praticava imoralidades sexuais, não pratique mais. Se você agora diz que é um cristão. Porque aqueles que fazem parte do reino de Deus agora devem evidenciar estes distintivos. É isso que nos distingue do mundo lá fora, daqueles que não servem a Deus. É isso que faz a diferença, a distinção, que faz o contraste entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus.
E ele agora, se você serve a Deus, se você diz que teve uma mudança radical de vida, você agora deve viver de acordo com os parâmetros da palavra de Deus, e não de acordo com os desejos do seu coração corrompido. Diante disso, eu tenho algumas perguntas pessoais para você. E você responde para você mesmo. Você já pensou nas consequências eternas das escolhas que está fazendo hoje? Você já pensou nas consequências eternas das suas atitudes que você tem feito hoje? Uma outra pergunta: se você morresse hoje, onde você acha que passaria a eternidade? Você está preparado para esse momento? Para o momento da morte? Você respondeu ao chamado de Cristo, ao chamado do Evangelho, com o coração aberto? Você rasgou o seu coração diante de Deus, confessando o seu pecado e deixando o pecado? De coração aberto, e foi transformado para refletir a glória de Deus? Isso aconteceu com você? São perguntas que você, que se diz cristão, deve ponderar, deve meditar nelas. São perguntas importantes e você deve pensar nelas. Diante de tudo isso que nós meditamos aqui no versículo 16 de Lucas, volte para Lucas, por gentileza. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Nós temos algumas aplicações práticas dentro desse versículo para a nossa meditação. Bom, a primeira aplicação que nós podemos tirar desse versículo é o arrependimento pessoal. Arrependimento pessoal. Assim como João Batista chamou Israel, ou chamaria Israel, aqui na profecia, ainda nos versículos que nós estamos lendo, ainda não aconteceu. Nos versículos que nós lemos, ele ainda não nasceu. Mas mais para frente, ele chamaria Israel ao arrependimento, quando ele estivesse pregando no deserto. Nós também, como crentes, somos chamados a examinar as nossas vidas e nos voltarmos a Deus, deixando os ídolos modernos que podem nos afastar de Deus. Pratique o arrependimento diário. Essa é a aplicação. Pratique o arrependimento diário, confessando o seu pecado e buscando a transformação contínua pelo Espírito Santo. Você, como crente, precisa buscar essa transformação contínua pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso faz parte do nosso processo de santificação. Você foi salvo. Você creu em Cristo, então foi salvo. Agora, você precisa buscar cada dia mais ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Reconheça áreas de sua vida onde você pode ter se desviado, se distanciado de Deus, e peça ao Senhor para guiá-lo de volta ao caminho correto. Pedir ao Senhor para nos guiar ao caminho correto faz parte do arrependimento pessoal. Quando nós fazemos isso, nós estamos pedindo ao Senhor e reconhecendo que nós não podemos fazer isso pela nossa própria força. Nós necessitamos da capacitação do Espírito Santo de Deus
para vencer a natureza pecaminosa, para vencer os nossos pecados, para vencer o desejo pecaminoso que arde no nosso coração, para que esse desejo seja abafado, seja contido. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja nos controlando. Para que isso ocorra, é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja entronizado no seu coração. Quem está entronizado no seu coração? É o Espírito de Deus? Ou é o seu desejo pecaminoso? São as suas vontades pecaminosas o que tem dominado o seu coração? Nessa aplicação, o arrependimento pessoal é muito importante. Que você busque o arrependimento todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. Pecamos com o nosso olhar, no pensar, no falar, no reagir, e até quando nós não fazemos nada, quando negligenciamos alguma coisa, alguma atitude que deveríamos tomar e não tomamos. Isso também é pecado. Precisamos então nos arrepender deste pecado. Bom, um outro ponto de aplicação dentro desse versículo: e converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Aqui nós vemos também a missão evangelística que o menino João teria. Evangelismo é a nossa aplicação. Devemos seguir o exemplo de João e chamar os outros à conversão, proclamando a mensagem de arrependimento e fé em Jesus Cristo. É missão de todo cristão proclamar a mensagem do Evangelho. Compartilhe o seu testemunho pessoal com aqueles que ainda não conhecem a Cristo, mostrando como a conversão pode transformar vidas, mostrando como Deus trabalhou na sua vida, como você deixou as drogas, a prostituição, a promiscuidade, porque você creu no Deus de Israel, porque você creu no Filho de Deus que veio a esta terra e que através das Escrituras você pôde ter acesso a este Deus e conhecer o seu Filho Jesus, e que isso mudou totalmente a história da sua vida. Importante, como cristãos, nós proclamemos a mensagem do Evangelho e chamemos os outros também que estão no mundo tenebroso, que estão em trevas terríveis e densas trevas, chamemos eles também ao arrependimento. Um terceiro ponto de aplicação, ainda dentro do ponto 1, nós precisamos viver uma vida transformada. Viver uma vida transformada. E converterá muitos, versículo 16, dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, para que nós possamos entender o que é viver uma vida transformada. A verdadeira conversão deve resultar em uma vida transformada. Se você diz que é um cristão, que foi convertido por Deus, mas não tem uma vida transformada, essa evidência da sua conversão não está muito boa. Nós devemos buscar viver de maneira que reflita a mudança de Deus, a mudança que Deus opera em nós. Devemos demonstrar os frutos da conversão na nossa vida diária, no dia a dia. Os frutos da nossa conversão não é vir para o culto, sentar aqui, cantar louvores, tocar, cantar. O fruto da nossa conversão não é isso. Porque, como eu falei no início da mensagem, o povo de Israel tinha tudo isso.
tinha louvores, tinha cânticos, tinha a ritualística do culto, a liturgia do culto. Porém, Deus não recebia o louvor deles. Deus disse: afasta de mim, afasta de mim esse som. Nós precisamos, como crentes, viver uma vida transformada, demonstrando frutos dignos de arrependimento. Nós, como cristãos, devemos ser exemplos de amor, exemplos de justiça, exemplos de humildade, exemplos de mansidão, de domínio próprio, para que aqueles ao nosso redor sejam impactados com a nossa vida cristã, com a prática do nosso cristianismo. E viver uma vida transformada também aponta para o nosso envolvimento na obra de Deus. Nos envolvermos com a obra de Deus, nos envolvermos com o povo de Deus, nos sentirmos bem quando estamos junto com o povo de Deus. Uma vida transformada, aqueles que foram transformados pelo poder de Deus, que antes eram pecadores, que estavam distantes de Deus, que não faziam parte da família de Deus, mas que agora, por causa da pregação do Evangelho, do poder do Espírito Santo, trabalhando em seus corações, foram transformados, foram regenerados. E por causa dessa regeneração, eles agora fazem parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, sentem prazer de estar junto com o povo de Deus. Aqueles que foram regenerados, transformados, que foram salvos, têm prazer de estar no meio do povo de Deus. A conversão dos filhos de Israel nos lembra de que o chamado ao arrependimento é tão relevante hoje quanto nos tempos de João Batista. A verdadeira conversão nos leva a uma mudança radical de vida, nos alinha com a vontade de Deus e nos capacita a chamar outras pessoas para essa mesma transformação. Bom, essa conversão verdadeira produz frutos. É esses frutos que eu acabei de falar. Se você diz que Deus converteu você, então você deve mudar radicalmente o seu estilo de vida. Você deve mudar radicalmente o seu estilo de vida. Como eu li em Efésios 4, você deve parar de mentir, mudar o seu linguajar, parar de dizer palavras torpes. Você deve ter uma mudança radical, e essa mudança radical, você não tem para fazer essa mudança, você não tem poder para fazer essa mudança por você mesmo. Como nós estávamos conversando na escola dominical, muito do que eu estou falando aqui eu falei na escola dominical hoje. E a onça não tem como mudar as suas pintas por ela mesma. Ela não tem como mudar e colocar listras como uma zebra. Ela não tem poder para fazer isso. Aquelas pintas da onça faz parte da natureza dela. Da mesma forma, você não tem condição nenhuma de mudar a sua vida por si mesmo. É necessário que você seja dependente do poder do Espírito Santo de Deus para ter então uma mudança radical. E para que você possa estar alinhado com a vontade de Deus revelada na Sagrada Escritura, é necessário que você comece a estudar as Escrituras, a ouvir as Escrituras, a ter contato com as Escrituras, para que você possa então ser conduzido pelo Espírito Santo a estar alinhado
com a vontade de Deus. E ser capacitado por Deus, fazendo assim, tendo uma mudança radical de vida e estando alinhado com a vontade de Deus revelada na Sagrada Escritura, você vai estar então capacitado por Deus para chamar outras pessoas para ter essa mesma transformação. O nosso ponto 2, nós temos uns minutinhos, é baseado no versículo 17, que diz: e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O ponto 2, eu coloquei o seguinte tema: o espírito e o poder de Elias. Nenhum profeta do Antigo Testamento foi mais bem sucedido ou importante do que o profeta Elias. Durante o reinado do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, Elias enfrentou um dos períodos mais críticos de apostasia em Israel. Jezabel, a rainha Jezabel, havia instituído a adoração a Baal como a religião oficial de Israel. Era como se a rainha Jezabel estivesse destituindo Deus do seu trono, quando ela coloca então a religião oficial da nação de Israel como a adoração a Baal, afastando o povo de Deus de Yahvé de maneira drástica e promovendo uma adoração pagã que incluía práticas abomináveis. Elias, durante o seu ministério, com grande zelo pela palavra de Deus e o poder concedido por Deus a este profeta Elias, desafiou diretamente os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nós encontramos isso em 1 Reis 18, quando o profeta Elias desafia os 318 profetas de Baal, demonstrando a supremacia de Yahvé, um único profeta de Yahvé, de Deus, contra 318. Ele chamou o povo, Elias chama o povo ao arrependimento, confrontando a idolatria e levantando o povo de Deus e levando muitos de volta ao verdadeiro Deus. Esse é o ministério do profeta Elias. Era um homem valoroso, um homem de fibra, um homem de verdade, um homem que não se dobrou aos deuses falsos, que não se dobrou a Baal. Seu ministério foi marcado por milagres poderosos, incluindo a ressurreição do filho da viúva de Sarepta e sua própria ascensão ao céu em um redemoinho, quando nós encontramos isso em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11. No versículo 17, falando aqui do espírito e o poder de Elias, em João Batista, trazendo agora para o nosso versículo 17, ele irá diante dele no espírito e poder de Elias. João Batista, o precursor de Jesus, viria no espírito e poder de Elias. Isso significa que ele teria a mesma missão profética de chamar o povo ao arrependimento e preparar o caminho para o Senhor Jesus. João Batista foi enviado para converter os corações dos filhos de Israel,
assim como Elias havia feito na sua época, confrontando a apostasia e a hipocrisia religiosa do seu tempo. João Batista teria o mesmo ímpeto que o profeta Elias. João Batista cumpriu as profecias de Malaquias. O profeta Malaquias fala sobre isso. Ele previa a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Messias. Você encontra isso em Malaquias capítulo 3, versículo 1 e Malaquias 4, versículo 5 e 6. Jesus, no seu ministério, quando estava na terra, confirmou que João Batista era o cumprimento dessa profecia de Malaquias, identificando João Batista como Elias que havia de vir. Nós encontramos isso em Mateus 11, capítulo 11, versículo 10 ao 14. Bom, os judeus, naquela época e nos dias de hoje, de acordo com as interpretações dos judeus, Elias deveria aparecer pessoalmente antes do dia do Senhor. No entanto, Jesus esclareceu que João Batista veio no espírito e no poder de Elias, cumprindo a função profética de chamar o povo ao arrependimento, preparando o coração daquele povo para a chegada do Cordeiro de Deus. Essa é a função de João Batista: preparar o caminho para o Cordeiro de Deus. Lucas frequentemente usa a palavra laos, que quer dizer povo em grego. Ele frequentemente fala do povo que Deus estava preparando para si mesmo. Este povo preparado para o Senhor, como nós lemos no versículo 17, incluía não apenas judeus, mas também os gentios, as nações. Nós, que não somos da nação de Israel, que responderiam de forma positiva ao Evangelho. Esse povo preparado para o Senhor são os eleitos que comporiam a igreja. Lembrando aos leitores gregos originais que tiveram contato com o escrito de Lucas, de que o plano de Deus sempre incluiu todas as nações. O plano de Deus sempre incluiu todas as nações. Muito bem, eu tenho duas aplicações práticas aqui e nós encerramos. Bom, a primeira aplicação prática nesse versículo 17 é coragem e ousadia. Você, como crente, precisa ter coragem e ousadia. Elias e João Batista não tiveram medo de enfrentar autoridades poderosas e proclamaram a verdade, mesmo pondo em risco a sua vida. Onde podemos demonstrar, então, mais coragem em nossa fé? Onde nós podemos fazer isso? Nós podemos demonstrar coragem e ousadia e defender a nossa fé em todos os lugares. No trabalho, em casa. Nós podemos defender a fé bíblica em todos os lugares com coragem e ousadia. E quando eu falo coragem e ousadia, eu não estou falando de desrespeitar ninguém. Não é isso. Coragem e ousadia é dizer a verdade, custe o que custar. A verdade é sempre a verdade. E ela tem que ser dita. Sejamos ousados em compartilhar o Evangelho e em defender a verdade, independente das consequências. O cristão precisa ser corajoso e ousado
para defender a verdade. Uma segunda aplicação dentro do versículo 17, para a gente ir encerrando, é preparação para o Senhor. João Batista preparou o caminho para a vinda de Cristo. Quando ele estava batizando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava preparando o caminho para o Senhor, para a primeira vinda de Cristo. Nós, como cristãos, também devemos preparar o caminho para o Senhor. Como podemos preparar o caminho para a sua segunda vinda em nosso contexto atual? Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso vivendo de maneira piedosa, e que através das nossas vidas nós possamos apontar para Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas ações. Nós podemos preparar o caminho para o Senhor, ajudando outros a estarem preparando as suas vidas através da leitura das Escrituras, através da pregação do Evangelho e de uma vida piedosa. E que, através das ações de amor e justiça que nós, como filhos de Deus, praticamos. A minha conclusão, e eu encerro. O espírito e o poder de Elias, manifestados em João Batista, servem como um poderoso lembrete da necessidade de arrependimento e preparação para a vinda do Senhor. Jesus, ele está voltando. Você precisa estar preparado. Como é que eu me preparo para o retorno de Cristo? Primeira coisa, arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como Cristo vai voltar e você estará despreparado. Um culto como esse, pregações como essa, são para preparar a nossa mente e o nosso coração, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos a comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida todos os dias, assim que nós permanecemos preparados para a vinda do Senhor, ou para a morte, se ela chegar antes. É interessante que nós, como crentes, temos essa necessidade de arrependimento e preparação das nossas vidas, vivendo uma vida de santidade, renúncia e que glorifica a Deus. Que possamos aprender com o exemplo desses grandes profetas que eu citei, buscando viver em justiça, retidão e piedade, preparando nossos corações e o mundo ao nosso redor para o retorno de Cristo. João estava aqui preparando o caminho do Senhor para que ele viesse a primeira vez. Agora nós, como crentes, preparamos o mundo para o retorno de Cristo. Você tem feito isso? Essa tem sido a sua missão? Preparar o caminho do Senhor? Medite sobre essas coisas. São importantes. Que Deus abençoe. Vamos orar a Deus. Pai bendito, graça te damos por mais uma noite na tua presença. Te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra, de sermos alertados acerca do arrependimento, da fé. Que o Senhor nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados rapidamente, quando porventura pecarmos contra o Senhor. Que o teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo,
para que não percamos a comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a glorificarmos o Teu nome, a vivermos vidas santas, retas, que glorificam o Senhor. Nos ajuda a vivermos em comunidade, a vivermos com a família de Deus, com os Teus filhos, a termos prazer de estar junto com o Teu povo, a buscarmos a Tua presença juntos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos vidas que glorificam o Teu nome e que impactam outras vidas com a prática cristã genuína. Que essa seja a nossa missão, que possamos preparar o caminho do retorno do Senhor, que estejamos preparados e que preparemos aqueles que estão ao nosso redor. Nos capacite, Senhor, como o Senhor capacitou João Batista para pregar a mensagem de arrependimento. Nos capacite também a pregar a mensagem do Santo Evangelho. Esse é o nosso pedido, é a nossa humilde oração que te fazemos em nome do Seu Filho amado Jesus.